anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem 1000 anos. Explica, depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Portanto, neste período que ele vai ser aprisionado, de 1000 anos, o que acontece sobre a terra? Jesus e aqueles, como eu já falei da segunda vinda de Jesus, que ele vem, depois de explicar com mais detalhes a diferença desses pontos. Ele vem com anjos, tá? Bem, é só conhecermos os versículos. Ele vem com seus anjos para levar a sua igreja, não é? Ele vem com seus anjos levar a sua igreja para os seus. Então, após um certo período de tribulação, o diabo, depois disso, acontece que há um período que, porque aqui são 3 figuras, ainda vou explicar sobre essas 3 figuras. Então, além do dragão, tem a primeira besta, a segunda, fera, não é? Para não, ok? Então, esses dois são aprisionados, não é? Aliás, esses dois não são aprisionados, esses são postos no lago de fogo. Então, quem é aprisionado no abismo é o dragão. Então, o que acontece? Depois de não ter essa presença maligna na terra, vem o Senhor com a sua igreja, reinar por 1000 anos sobre a terra. Terminado esse tempo, é aqui esse pouco tempo que Jesus vai com a sua igreja novamente aos seus, e o diabo, não é? Este antigo querubim é solto por pouco tempo para testar pela última vez a terra, os habitantes da terra, não é? Então aqui há uma diferença. Aqueles dois que eu falei, eles vão diretamente para o lago de fogo, enquanto este vai ser preso por 1000 anos e vai ser solto para vir no final. O objetivo é testar os habitantes da terra pela última vez. Qual é o lugar, qual é a firmeza, se já estão firmes ou não, qual é a sua escolha, porque não se pode obrigar. Então ele vem com muita força. Esses todos os detalhes com versículos irei apresentar numa outra oportunidade. Então ele é amarrado por esse período. Então agora vamos adiantar um pouco. Isaías, o que acontece mais à frente é aqui no último, digamos, último combate entre o bem e o mal. Isaías vai falando um pouco acerca disto. Vamos ver o livro de Isaías. Isaías, capítulo 13, né? Então, é bom que a gente reflita acerca dessas coisas. 3 e 4, vamos ler. Diz o seguinte: o Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes. Depois explicarei isso. Que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Vamos prestar atenção que aqui está-se a falar de homens. Então, no final, a luta que o cristão passa é, na verdade, um preparo porque aqui trata-se de crescimento. Então, sempre que há um crescimento, em qualquer área, sempre que você cresce, é promovido, também com isto vem responsabilidades grandes. Vem sim muita coisa boa, mas também vem grandes responsabilidades. Então nós temos que olhar isso. Vem sim muita coisa boa, mas também existem responsabilidades. Aqui você já não é alguém. É por isso que quando você está deste lado do bem, parece que as coisas amargam para o seu lado, não sei o que. Porque você já não é simplesmente um elemento passivo que vai só sofrer ataque. Você tem como atacar e se defender. Você tem conhecimento deste lado não visível ou espiritual.
Então ele tem conhecimento, ele sabe disto. Então luta de todas as formas para não te perder. Então é mais ou menos isso. Então lá no futuro há este confronto, mas aqui também há muita coisa a se dizer, mas não vamos entrar em detalhes, só para demonstrar o que vai acontecer no futuro. Então ele diz aqui no versículo 3, ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Houve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Exércitos que estão se ajuntando. E o dragão, há uma semelhança aqui. Como eu disse, neste momento não é de apresentar o versículo, mas há uma semelhança. Quando há aqueles dois, a presença daqueles dois que são logo julgados no lago, na presença daqueles dois, o que acontece? Eles reúnem reis para este lugar. Mas aqui, porque a partir de um certo período, eu expliquei no tema da segunda vinda, a partir de certo período, isso nós estamos a ver atualmente, com nossos olhos, se prestarmos atenção, o mundo começa a ficar unificado. Tudo fica unificado em um só governo. Por isso que fala-se muito de governo mundial, né? Um único governo, nova ordem mundial. A partir de um certo período, o mundo começa a se tornar um só. Os sistemas todos começam a se tornar um só. Tem que ter um só líder. E assim será deste período em diante. E é importante neste período que cada pessoa toma uma decisão firme. Se você não tomar uma decisão firme de estar do lado de Deus ou do outro, se você não tomar nenhuma decisão, fica a saber que automaticamente você já está de um lado. E como deste lado da luz não é obrigatório, você que tem que dizer: eu aceito Jesus Cristo, aceito o sacrifício que ele fez. O outro lado não precisa, é uma coisa oposta. Aqui, enquanto você tem que afirmar, o outro lado não precisa. Aqui pode-se tentar convencer, mas você que tem que tomar essa decisão. O outro lado não precisa que você tome a decisão. Ele vai invadir e vai te levar à força. Ok? Porque você também não é perfeito. Há de se encontrar sempre alguma coisa que ele vai pegar à força. Ou seja, não é para estar em cima do muro de que, não, eu acho que concordo com as coisas de Deus, mas eu também quero as coisas do mundo. Não é bem assim. Tens que tomar uma posição, porque se não tomas, automaticamente já estás do outro lado. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui, versículo 4: houve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se juntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. Então, quando ele é liberto por pouco tempo, ele reúne vários exércitos de muitos, de todas as nações para um confronto final, porque sabe-se da profecia que Jesus tem que voltar novamente para dar um fim completo nessa história, não é? Para terminar com essa história de uma vez por todas. Então ele tenta impedir isto a partir, porque Israel tem um papel muito importante. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar a favor de Israel. Não é uma passagem, são acho que duas ou três, não sei, mas sei que não é uma passagem que fala sobre abençoarei os que te abençoarem no Antigo Testamento. Isso é importante porque é para lá onde Jesus tem que vir. É, exatamente, é isso. Jesus tem que vir exatamente para a nação de Israel. Porém, da primeira vez, não é, que nós subimos, ele judeu, veio para os judeus e tudo mais. Na segunda vinda virá lá de novo. Na terceira, provavelmente seja lá. Talvez quando estudarmos acerca da terceira vinda, vamos saber. Na quarta, é lá também que vai ocorrer. Então, Israel tem um papel muito importante na vinda de Jesus Cristo. Então, há essa junção aqui, um confronto neste lugar. Então, aqui diz, continuando: soldados de muitas nações se juntam para a guerra. Esse que era antigo querubim, não é? Que junta já soldados de várias nações para essa batalha lá, não é? Para a guerra. Então, o Senhor
Depois diz aqui: o Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para batalhas. Ok? Então há um confronto final ali, num certo vale que agora não me lembro o nome. Há um confronto entre, digamos, entre o bem e o mal. Então, como sempre, o bem sempre venceu. Vimos aqui no início. Em um estalar de dedos, tudo vai, é, 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 todo o mal vai perder. Já está escrito, não tem volta. Então, em um estalar de dedos, isso vai acontecer, o bem vai vencer. Então, todos os passos como estão a acontecer, as coisas estão escritas e de fato está a ocorrer como foi, porque eu falei que não é previsão, é profecia. Então vamos continuar aqui. Vamos ler 2 Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Nós já falamos um pouco da gloriosa presença de Jesus Cristo. Antes de ir até para questões mais à frente, mesmo Paulo, quando viu um pouco aquela presença de Jesus, quando ele viu, ele caiu cego naquele instante. Então é muito forte. Mesmo testemunhos, para quem já ouviu algum testemunho de quem teve uma visão com Jesus, é impossível você olhar aquilo e ficar em pé. É impossível você olhar a ele e ficar em pé. Você cai de joelhos, é muito forte. Então, ele como rei agora vindo e, e ele é alguém que venceu na, total, na totalidade e passou em sítios complexos e venceu todos os lugares. Não tem como. Ele é de fato grande. Então, venceu o mal em diversos momentos da história. Então, não tem como. Quando ele aparece, só a presença dele vai destruir este perverso, não é? Então, como será? Vou explicar em alguns pontos já parte num outro tema. Então, ele vai destruir só com a presença dele, porque essas três figuras, posso dizer, antagônicas, vai perceber, ok? Então, é assim que se vence o mal, com o bem de fato. Então, só com a presença dele e uma pequena palavra, todos aqueles exércitos ali estarão em fração de segundo derrotados, o inimigo também vai estar destruído e ele vai, aqui diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, não é? Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. Então ele vai dar um pequeno sopro. Aquele sopro não é, aquilo, quando ele fizer isso, na verdade ele está selando o destino deste ser maligno para sempre. Aí cada vez que o tempo passa, a certeza fica cada vez maior de que de fato ele é Deus, não há como. Então, Apocalipse 20, não é? Vamos ver Apocalipse 20, versículo 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, só para confirmar. Isaías, vamos olhar Isaías. Estamos a falar da queda do que já foi profetizado, do que já se sabe.
a queda dele. Não há nada de qualquer outra coisa que se falar fora disto aqui é uma ilusão. Isaías, capítulo 14, versículo 3 a 11. Vamos ler. Vamos aqui. Diz: Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão. E assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Veja como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os cipestres e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia. Depois vou explicar acerca da Babilônia. E dizem, desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para os derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. Quer dizer, a Bíblia é muito profunda, explica a queda e como será lá onde ele estará naquele lugar. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: Você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Onde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir de bichos. Então, também, de certa forma, também vão rir um pouco dele, tá? Porque, pá, ele é alguém que ameaça, hein? Que movimenta o mundo ao seu belo prazer e tudo mais, mas depois vai se ver que não é nada lá. 14 e 18. Vamos ver no 18. 18 a 23 ainda continua. 18 a 23 diz: Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um à sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado, como se fosse um aborto nojento. Seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que descansam até a cova cheia de pedras. Como eu falei, são três figuras antagônicas aqui. Então, ou seja, esses espíritos, não é? Lá em frente explicarei, cujo agora estou a falar de um deles que é o dragão. Esses espíritos, eles possuem pessoas, não é? Mas para alguém ser possuído, como sabe, é preciso entender essa questão de posse. Quer dizer que a pessoa deu legalidade, a pessoa se aceitou mesmo que é do mal, se entregou, então já é do mal, entra essa legalidade de se possuir, assim como a questão da cobra, um pouco que eu expliquei. Então são pessoas que serão possuídas por esses espíritos. Então o corpo desse que for possuído vai ficar ali jogado, como está aqui a ser dito, né? Vamos ver, continuando. Está no versículo 19: Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que descem até a cova cheia de pedras. 20. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo, que moram todos os descendentes desse rei maldito. Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo os seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham um mundo de cidades. 22. O Senhor Todo-Poderoso diz: Vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia, vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 23.
Farei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, fala da queda deste homem, da queda desse espírito, e tanto quem for possuído, como esse corpo que for possuído, como ficará, e também da cidade, o que vai acontecer com essa cidade que é vista como a representação do mal, né? Mas neste momento não posso entrar nesses detalhes, a não ser num tema específico. Pois Isaías 14, 16 e 17. Vamos ver 16 e 17. Diz: os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? E vou terminar com Isaías 14:15, que diz: mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. E aqui termina este tema. Então, como nós podemos ver, não há muito a dizer. Todos os passos desde o início, desde o que está a acontecer e o que vai acontecer, passo a passo, essas coisas, vamos ver que essas coisas vão acontecendo e assim será. Então, aqui dá para nós termos uma reflexão se vale a pena estar de um lado perdedor, já que existem fatos fortes e convencíveis, são inúmeros. Se vale a pena estar deste lado, se vale a pena estar do outro lado, que já sabe que é vencedor. Sobre o pontuar destas verdades, isso será necessário também trazer esses fatos e apresentar, caso seja necessário, caso se queira. Mas aqui trouxe mesmo isto para uma pequena reflexão. Então, vamos ficar aqui. Da próxima, vamos ver se traz um outro assunto, se trago ainda acerca dos anjos, ainda vou ver. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. Até a próxima.